Gênesis, capítulo 17. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 17, versículo... Gênesis 17, verso 2. Verso 12, perdão. Gênesis 17, versículo 12. Gênesis 17, versículo de número 12. Todos acharam? Amém? Vamos ler todos juntos, apenas um versículo. Gênesis 17, versículo 12. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado, e qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Vamos orar mais uma vez, pedir que Deus possa falar ao nosso coração, pedir ao presbítero Valber para orar por nós, pelo estudo dessa noite, para que Deus aplique essa palavra em nossas vidas. Amém. Meus irmãos, chegamos ao último estudo dessa série. Se Deus quiser, Deus permitir, a gente terminar na hora. Mas chegamos ao último estudo dessa série e vamos tratar justamente sobre um dos pontos que mais causa divisão, mais causa dúvida e mais causa intriga no meio do contexto evangélico do nosso país, do nosso Brasil. Por falta de conhecimento, a Bíblia diz, o povo do Senhor perece. E ao mesmo tempo, por falta de conhecimento, em nossos dias, muitos crentes estão perecendo. Porque não é que falte o conhecimento, mas falta quem se interesse pelo conhecimento. Falta quem queira estudar, quem queira se aprofundar nas verdades bíblicas, nas verdades teológicas. Certamente, um dos assuntos mais tratados hoje, fora o assalto, que teve ali na Prata, certamente foi a carreta, não é? Todo mundo ouviu falar dessa carreta aí, Fizeram tanta imagem, tanta foto, filmagem. A carreta passou ali perto da minha residência, na Energisa, por volta de 1h da tarde, e estava cheio de gente. Então imagina, como a gente diz popularmente, no pingo do meu dia, só escaldante, um sol para cada um, mas o povo estava lá, atrás de uma carreta. E a gente vê, para nossa lástima e tristeza, nós observamos que o mundo, e não somente o mundo, certamente vários crentes também estavam ali tirando foto, filmando a carreta mais famosa do Brasil, que envergonhou a nossa região, Que vergonha, a imagem daquela carreta circulou todo o Brasil e fizeram uma paródia, porque lá em outro país também existe uma carreta como aquela, semelhante. Mas ela passa nas cidades e as pessoas estão nem aí, ninguém vai atrás. E aí juntaram a filmagem de uma carreta em outro país, que ninguém vai atrás, e a filmagem de uma carreta no Brasil. Todo mundo atrás, tirando foto, postando em rede social. E para nossa tristeza e lástima, uma pessoa disse o seguinte, eu ouvi essa pessoa, eu não sei se é crente, se não é, mas ela disse o seguinte: se fosse Jesus passando, não tinha ninguém.
E a Bíblia diz que por falta de conhecimento o meu povo perece. A gente marca estudos e leituras e EBD e a gente vê uma negligência por parte do povo. E é justamente por conta dessa negligência que muitas pessoas não entendem o significado do batismo infantil. Porque a igreja presbiteriana, e não somente a igreja presbiteriana, algumas igrejas reformadas, porque elas batizam crianças e outras igrejas, outras denominações evangélicas não batizam crianças. Então é sobre isso que nós vamos estudar nesse último estudo dessa noite, sobre a circuncisão e o batismo infantil, tá certo? Pronto. Semana passada nós vimos sobre continuidade e descontinuidade. Nós estudamos sobre a Páscoa, que a Páscoa ela continua agora de uma administração diferente. Quem lembra aí como era realizada a Páscoa no Antigo Testamento? A gente viu semana passada. Um cordeiro. Qualquer cordeiro? Não, de um ano. A irmã Rosela disse ali, de um ano. O que mais? Pode olhar a cola aí. A cola está liberada. O sangue nos umbrais da porta. O pão sem fermento. Olha aí, tá vendo? Muito bem, departamento infantil. Eu disse semana passada, não foi? Parabéns, departamento infantil, olha aí. Ervas amargas. E como nós comemoramos a Páscoa hoje? É o ovo de Páscoa. Não? Mas mudou, né? Vocês já viram? Já tem, né? Nos mercados aí, supermercados, o ovo de Páscoa lá para vender. E bem caro, né? Tá quase ali chegando o preço de um botijão de gás, né? Hoje nós temos a ceia do Senhor, que é a nossa Páscoa, né? Que nós ministramos, celebramos a vitória de Cristo na cruz do Calvário. Pois bem, no Antigo Testamento nós tínhamos a circuncisão. A circuncisão era realizada por um sacerdote com uma criança que os pais deveriam levar com quantos dias? 8 dias, foi o texto que a gente leu. Deixa aberto aí, a gente vai voltar nesse texto, tá certo? Vamos, do jeito que a gente fez semana passada, fazer uma teologia bíblica hoje da circuncisão e do batismo. Pois bem, os pais levavam a criança com 8 dias, e guarde isso, 8 dias, e o sacerdote, ele fazia a circuncisão, que para nós, nos nossos dias, seria algo como parecido com uma cirurgia de fimose sem anestesia. Essa era sem bisturi e sem a sala cirúrgica, né? Era no templo, certo? No templo, a família trazia, entregava a criança de 8 dias ao sacerdote lá fora, porque ninguém entrava no templo, no interior do templo, tá certo? Isso daqui eu não vou falar hoje não, porque eu estou estudando ainda em relação ao culto no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é muita coisa que vem aí pela frente. Mas ninguém adentrava no templo, apenas o sacerdote entrava no templo. E o sumo sacerdote, uma vez por ano, adentrava no Santo dos Santos, tá certo? O povo ficava do lado de fora, no sol e na chuva, e ninguém reclamava, né? Mas esse não é o ponto não, vamos lá. O sacerdote adentrava ao templo com a criança de 8 dias e ele fazia a cirurgia de fimose, sem anestesia, sem bisturi, no cru, tá certo? E a criança sofria, e certamente a mãe também sofria, né? Mas por conta da lei, por conta da ordem dada por Deus a Abrão, foi a primeira ordem da circuncisão, Gênesis capítulo 17, nós temos a instituição da circuncisão, que passou para o Novo Testamento, da mesma forma, como? O batismo. Batismo. A Páscoa foi substituída pela ceia. E a circuncisão foi substituída pelo... De cara, a gente já resolve uma questão polêmica. Por que nós batizamos crianças? A circuncisão era feita com quantos dias? Apenas o que mudou foi a administração da circuncisão. Mas o princípio continua o mesmo.
o princípio continua sendo o mesmo. Já logo de pronto, tá certo? Porque nós batizamos crianças, porque nós somos a continuação da igreja de Israel. Lembra que a gente estudou sobre dispensacionalismo? E a doutrina dispensacionalista diz que nós somos o plano B de Deus, ou significa, Deus rejeitou Israel e agora passou a amar a igreja. Então a igreja não é a continuação de Israel, a igreja seria a substituição de Israel. Nós, aliancistas, cremos que a igreja não é a substituição, ela é a continuação. Então aquilo que era realizado na antiga igreja, no Antigo Testamento, ela passa a ser realizado, só que de uma forma diferente. Por isso que circuncisão na antiga igreja e o batismo na nova igreja, ou no Novo Testamento. Alguma dúvida até aqui? Pronto? Resolvido o problema. Vamos para casa. Vamos terminar o culto, já que todo mundo entendeu, né? Tá fácil demais, mas vamos lá. A origem da circuncisão. O texto que nós lemos, agora nós vamos olhar do versículo 9 ao versículo 14. E aqui nós temos a origem. Abra sua Bíblia. Quem fechou? Gênesis. Fiquei sem retorno ali. 17, 9 a 14. Gênesis 17, versículo 9 ao versículo 14. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu, ou seja, Abraão, e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Versículo 10. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência, todo macho entre vós será, todo macho será circuncidado. Versículo 11. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isto por sinal de aliança entre mim e vós. Até aqui, nós compreendemos que todo macho, pela interpretação, seria todo adulto ou criança? Adulto ou criança? Versículo de número 12. O que tem, olha, Deus sendo específico. Porque se deixasse, preste atenção aqui antes da gente entrar no versículo 12. Se parasse no versículo 11, nós teríamos margens para dizer que deveríamos batizar adulto ou criança. Só adulto. Só adulto. Se parássemos no versículo 11, nós teríamos margem para dizer, não, a circuncisão foi feita só no macho. Macho traz a ideia de homem, viril, homem de guerra. Essa é a ideia da palavra macho. Todo macho, homem que trabalha, homem que é o cabeça do seu lar. Entenderam até aqui? Então a ideia até o versículo 11 seria a circuncisão realizada em todo homem. Homem traz a ideia de alguém adulto. Porém, Deus vai trazer a especificação para que não gere nenhuma dúvida entre Abraão e entre os descendentes de Abraão. E qual é a especificação de Deus? Leiamos todos juntos agora novamente o versículo de número 12, que foi o versículo que nós começamos esse estudo. Vamos lá, todos juntos? O que tem 8 dias será entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for... Deus é específico, né? Não deixa dúvida, não tem margens para dúvida alguma. Quem deveria ser circuncidado? Todo macho, a partir de quantos dias? 8 dias. 8 dias. Versículo 13, até o versículo 14. Versículo 13 diz, com efeito, será circuncidado, feito
procedimento, certo? Será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será a aliança perpétua. Versículo 14. O incircunciso, olha a distinção. Deus especifica a idade ou o tempo da circuncisão, e Deus especifica aquele que porventura não iria querer a circuncisão. E eu vou trazer o exemplo daqui a pouco, mas vamos ler o versículo 14. O incircunciso, ou seja, aquele que não passou pela circuncisão, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Por que será eliminada do seu povo? Porque quebrou a minha aliança. Então Deus diz, é Deus quem está dizendo a Abraão, não foi invenção de Abraão, tá certo? Não foi Abraão quem disse, eu estou fazendo nada, eu vou circuncidar todo menino de 8 dias. Não, é ordem de Deus. É ordem de Deus, tá certo? E ordem de Deus a gente reclama? Ordem de Deus a gente desobedece? Ordem de Deus a gente obedece. Então se Deus falou, tá? Pronto, olha aí, é BF aí. Se Deus mandou, tá? Pronto, Deus falou, tá falado. A irmã Rosélia. Porque não batiza criança. Não, mas não é só ela. Eu já ouvi muitas pessoas, pastor, eu gosto da igreja, eu gosto dos irmãos, eu gosto da recepção, como eu chego na igreja, os irmãos me abraçam, os irmãos falam comigo, mas pastor, tem uma coisa, vocês batizam criança. E perceba, quando falta o conhecimento, a similitude, acho que essa seria a palavra mais correta, com a igreja católica é grande. Alguns dizem o seguinte, a igreja presbiteriana são os crentes mansos. Isso, católico manso, isso mesmo. Porque muitos se assimilam com a igreja católica. Por quê? Presta atenção. Quem batiza criança fora a igreja presbiteriana? Os católicos. A gente vai chegar lá. Mas não é? Para quem não conhece a igreja presbiteriana, e mais uma vez o que eu disse no início, por falta de conhecimento o meu povo perece. E aí por falta de conhecer, não há circuncisão. E por isso que eu deixei de propósito o último estudo ser a circuncisão e o batismo infantil. Porque precisa compreender toda a doutrina da aliança. Por isso que eu não poderia chegar aqui do nada, numa terça-feira, irmãos. A partir de hoje nós vamos fazer uma série de estudos sobre a circuncisão e sobre o batismo infantil. Eu estaria errado. Nós devemos começar pelo começo, pelo início. Nós precisamos entender o que significa toda a teologia da aliança, para que nós possamos compreender porque nós não celebramos mais a Páscoa e sim a ceia, e porque nós não celebramos ou realizamos mais a circuncisão e sim o batismo. Se isso fosse ocorrer em nossos dias, digamos, vamos fazer a circuncisão. Então, os irmãos que têm crianças menores de 8, na idade de 8 dias, ou crianças pequenas, iriam trazer essas crianças e lavar o pastor, fazer a cirurgia de fimose sem anestesia, sem bisturi, na faca, no cru, tá certo? Sangueira aqui, tá certo? Os irmãos estão compreendendo? Eu estou indo rápido demais, estou indo lento, tranquilo até aqui. Diga lá. De quem? Timóteo. A gente vai chegar lá, no Novo Testamento. Calma. Vamos chegar lá. Vamos por partes. Porque senão eu vou lá e para voltar, mas eu vou chegar lá. Certo? Tinha um propósito, tinha um objetivo de Paulo em circuncidar Timóteo e não circuncidou Tito. Tinha um objetivo. Certo? Mas a gente vai chegar lá. Os irmãos entenderam essa parte, Luan?
e não só meninos. Esse é um das dádivas do pacto da graça. Lembra do pacto das obras, que a gente já tratou, e do pacto da graça. Um dos benefícios do pacto da graça em Cristo Jesus foi a admissão das mulheres no seio da igreja local. Porque na circuncisão, a mulher era incluída na família da fé pela circuncisão do pai. Então no Antigo Testamento, o pai tinha autoridade sobre as filhas. O pai era quem decidia quem a filha iria casar, se ela iria morar longe, se iria morar perto. O pai tinha autoridade 100% sobre a filha, na circuncisão. Por quê? Porque a mulher era admitida através da circuncisão do pai, quando o pai era criança, obviamente. Entendeu? Então, as bênçãos das mulheres eram consequências das bênçãos dos homens. E no pacto da graça, as mulheres recebem a sua própria bênção, por meio do batismo. Entendeu? Alguma outra dúvida até aqui? Não? Mas eu tenho uma dúvida. Vamos lá. Pergunta. Uma criança de 8 dias tem fé? Uma criança de 8 dias tem fé? E por que alguns pais não batizam seus filhos? Porque dizem o seguinte: mas pastor, eu vou esperar meu filho crescer, e aí ele vai ter fé, e ele será batizado. Parece piedoso, não parece? Um pai que não quer batizar os seus filhos, porque não quer tomar a decisão por ele. Porque ele que tem que ter fé. Mas aí surge a pergunta nesse texto que nós lemos. Deus mandou Abraão fazer a circuncisão nas crianças de 8 dias. E a criança de 8 dias tinha fé? Não. Jesus foi circuncidado? Foi? Vamos abrir lá. Lucas 2. Agora sim, a gente vai entrar no Novo Testamento. Evangelho escrito por Lucas. Capítulo 2. Verso 21. Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, verso 21. Completados. Quantos dias? Todos os irmãos acharam o texto? Completados 8 dias para ser o menino, deram-lhe o nome de, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Antes de ser concebido. Então, Jesus veio ao mundo e ele submeteu a própria lei que ele dera a Abraão. E a confissão de fé de Jesus? Havia uma cultura entre os judeus e até hoje. As crianças de judeu, meninos obviamente, aos 8 dias, eles fazem a circuncisão. Entre 8 dias de nascido e até 12 anos de vida, a criança é submetida à autoridade dos pais. Presta atenção. Com 12 anos de vida, as crianças deveriam fazer a sua pública profissão de fé. Essa era e é ainda hoje a cultura judaica, certo? Um contexto cultural. Os filhos de judeus eram circuncidados e são aos 8 dias de vida e fazem a sua pública profissão de fé aos 12 anos de idade. Como é realizada essa pública profissão de fé? E olha a lição para os pais.
Quando a criança era circuncidada, o sacerdote indagava aos pais: vocês prometem diante de Deus e de Israel que vocês vão ensinar a lei de Moisés a essa criança? Qual deveria ser a resposta dos pais? Sim. Quando a criança fazia 12 anos, os pais traziam a criança para o templo e o sacerdote iria perguntar, não era um versículo da Bíblia, o sacerdote iria perguntar toda a lei de Moisés àquela criança, e ela deveria recitar os 10 mandamentos de cor, sem errar nenhum. Se eles errassem, o sacerdote dizia aos pais: vocês erraram na missão de paz, voltem e ensinem novamente aos seus filhos a lei do Senhor. Por isso, meus irmãos, que todo filho de judeu, antes de aprender o alfabeto, antes de aprender a ler e a escrever, todo filho de judeu aprende os 10 mandamentos. Agora, olhando para nós, já que nós somos a continuação de Israel, olhando para a igreja, se nós fizéssemos a pergunta aos nossos filhos: recite os 10 mandamentos, será que eles iriam acertar? Mas Jesus fez a pública profissão de fé? Vamos abrir Lucas 2, verso 22 ao verso 24. O mesmo texto, só a continuação. No versículo 21, Jesus foi circuncidado. Versículo 22 ao 24, nós temos a apresentação de Jesus. E aqui é um ponto que, mais uma vez, por falta de conhecimento, os crentes perecem. Jesus vai ser apresentado ao templo. E aí talvez você já ouviu, antes da gente ler, uma notinha de rodapé, talvez você já ouviu: olha, na Bíblia não tem dizendo que eu devo batizar minha criança, mas eu vou apresentar meu filho na igreja. Já ouviu? Porque Jesus foi apresentado na igreja. Só que esquece o versículo 21, né? Que Jesus foi circuncidado. E essa apresentação de Jesus, o que era? Justamente, Jesus estava com 12 anos de idade e ele foi recitar a lei de Moisés diante do sacerdote. Olha o versículo 22 ao versículo 24. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme está o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Jesus foi apresentado, e aí há muitos crentes que dizem: não, batismo infantil não, mas eu vou apresentar meu filho. E aí traz a criança para que o pastor ore, apresentando aquela criança ou dedicando aquela criança ao Senhor. Só que a verdadeira apresentação de Cristo e dos filhos dos judeus não era trazer para o sacerdote orar, era trazer para que ele pudesse recitar diante de toda a congregação os mandamentos da lei do Senhor. Por isso que, em primeiro lugar, a circuncisão, 8 dias. Por isso que nós batizamos os nossos filhos, os bebês, as crianças, porque nós cremos, e como nós lemos, eles fazem parte da aliança de Deus com o seu povo. Eles fazem parte da promessa de Deus, da aliança do Senhor. Pastor, mas eles não creem. Mas com 8 dias eles também não criam. E mesmo assim eles eram circuncidados. E aí o que fazemos? Batizamos os nossos filhos, as crianças. E aí com 12 anos, o que é que eles fazem? A pública profissão de fé. Eles mesmos agora, com 12 anos de idade, eles mesmos vão tomar a sua própria decisão. Vão estudar a lei que nós fazemos no catecúmenos, mas como nós vimos, é papel dos pais, certo? É papel do pai e da mãe, e a gente estudou isso domingo passado.
né? É papel dos pais ensinar os seus filhos a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor. Por que nós devemos priorizar o dia do Senhor? É papel dos pais ensinar os filhos. Olha, meu filho, domingo é dia do Senhor, vamos para a igreja, vamos cultuar o Senhor. E no culto não pode isso, não pode aquilo, pode isso, devemos louvar ao Senhor, devemos ter reverência ao Senhor. Isso é papel do pai. Como era feito a igreja. O pai que ensinava os filhos a lei do Senhor. Imagine que lindo a cena. Uma criança de 12 anos, diante da congregação de Israel, sem microfone, sem acústico, sem um som, e ele recitar os 10 mandamentos de cor. Talvez se eu perguntasse aqui nessa noite, recita os 10 mandamentos, os adultos. Né? Quanto mais uma criança de 12 anos. Mas por que uma criança de 12 anos recitava? Porque ele aprendia dos pais, desde 8 dias até o 12º ano. O 12º ano, certo? Então nós temos, pronto, circuncisão. Circuncisão, ela... É isso. É, isso. Isso. O filho. Sim. É. Porque dos 12 anos ele vai, justamente é o episódio que José e Maria saem, né? E Jesus fica lá no templo, versículo 40. Não, é com 12 anos. É o versículo 42. Lucas 2, 42. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Certo? Então, com 12 anos de idade, Jesus subiu e fez a sua pública profissão de fé. Tá bom? Vamos lá, Colossenses capítulo 2, verso 11 ao verso 13. Colossenses. Capítulo 2. Versículo 11 ao 13. Colossenses 2, 11 a 13. Nele também fostes. Os irmãos acharam? Colossenses 2, 11 a 13. Nele também fostes, não por intermédio de mãos, que a gente viu do sacerdote, mas no despojamento do corpo da carne, que é essa circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados, versículo 12, juntamente com ele, aonde? Olha a administração. Circuncisão e agora batismo. No qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, a pergunta que surge é: quem são esse e a vós outros? Quem são esse e a vós outros? Paulo está escrevendo para quem essa carta?
Paulo está escrevendo a carta aos Colossenses a quem? A pergunta está aí. A igreja. É a igreja. Paulo está escrevendo a carta aos Colossenses. A igreja que estava em Colossos. E a vocês outros, ou seja, e a vocês crentes, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Ora, irmãos, vamos fazer uma exegese bem simples. Para quem Paulo estava escrevendo? Paulo aos Colossenses, a igreja que estava em Colossos. Se Paulo estava escrevendo para a igreja, e Paulo diz que a circuncisão feita por mãos de homens foi agora administrada pelo batismo, o despojamento da vossa carne em Cristo, e Paulo está dizendo isso para a igreja. A segunda pergunta que surge é: quem é a igreja? Quem é a igreja? Quem pertence à igreja? Melhor dizendo. Os que professam a Cristo? Só adultos? Quem pertence à quarta igreja? Vamos lá. Quem são os membros da quarta igreja? Apenas adultos? As crianças também. Então, se Paulo está dizendo que a administração da circuncisão, que era realizada em crianças, ou a partir de crianças, até adultos também, escravos, e que foram comprados com o dinheiro de Abraão. E Paulo está dizendo que a nova administração é o batismo em Cristo Jesus. Logo, esse batismo deve ser realizado só nos adultos? Em todos os membros da igreja local. Adultos e crianças. E aqui entra justamente o ponto em relação às mulheres. Adultos, homens, mulheres e crianças. Perceba, o princípio é o mesmo. A aliança com Deus. A administração foi quem mudou. Lembra que semana passada eu trouxe algumas fotos aqui do Açude Velho, das Malvinas, da Floriano Peixoto. A Floriano Peixoto continua lá, Malvina continua aqui. Mas ela agora está sobre uma nova administração. Mas ele continua. O princípio é o mesmo. Qual é o princípio da circuncisão? A aliança de Deus com o seu povo. A administração do selo foi que mudou. No Antigo Testamento, a circuncisão. No Novo Testamento, o batismo. Para toda a igreja. Alguma dúvida até aqui? Certo. Não, incircuncisos, ou seja, que não era povo de Deus. Quem são os incircuncisos? Todo aquele que não é povo de Deus. Lembra que antes de Abraão não tinha circuncisão. Mas Deus deu essa ordem para Abraão, os seus descendentes, os seus futuros filhos, escravos e aqueles que ele fosse comprar, ou seja, estrangeiro. Todo incircunciso são todos aqueles que não fazem parte do povo de Deus. Não, a ideia é de que incircunciso. Lembra quando a gente falou sobre Sansão? Que o pai de Sansão disse: porventura não há ninguém do povo de Deus para que você queira se casar, para que você vá atrás da filha dos incircuncisos, que eram os filisteus, o povo que não era povo de Deus. Nós éramos incircuncisos, não da carne, mas nós éramos incircuncisos porque nós não éramos povo de Deus. Estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Cristo nos deu vida, ou seja, Cristo nos circuncidou, não por mãos humanas, mas pelo batismo, pela fé em Cristo Jesus. Deu para entender? Tranquilo até aqui? Os irmãos estão entendendo? Tá. Alguma dúvida, irmãos? Até aqui. Diga lá.
Certo. Certo. Isso. Na Igreja Católica. É. A Igreja Católica, um dos sacramentos para a salvação é o batismo. Na Igreja, na Presbiteriana, não. Até porque, meus irmãos, nós não cremos que o batismo salva. O batismo não salva. Não quer dizer que você batizou o seu filho e agora seu filho é salvo. Uma vez batizado, salvo para sempre, né? Não. Tá certo? Nós batizamos os nossos filhos porque nós cremos que os nossos filhos são filhos da aliança, da promessa. São filhos do pacto que Deus fez conosco, com o seu povo. Como Deus fez o pacto com Abraão. E por meio da fé de Abraão, aí ele circuncidou os seus filhos e a sua descendência. Por que nós batizamos os nossos filhos? Porque nós somos povo da aliança de Deus. E nós cremos que os nossos filhos também fazem parte desse povo da aliança. Sim, pode? É, isso, isso. É, isso. Perfeito, bem lembrado, bem pontuado. Diga lá, irmã Rosélia. Sim. Certo. Aqui há dois erros, o irmão Pedro levantou ali. Dois erros. Há crentes que acreditam, crentes também, não somente católicos. Há crentes que acreditam que a salvação é por meio do batismo. Segundo lugar, há crentes que acreditam que você só será próspero financeiramente se você passar pelo batismo. Você só receberá bênçãos materiais se você passar pelo ritual do batismo. E há crentes que acreditam em uma dupla bênção na hora do batismo. Seria o seguinte: você é batizado nas águas, e quando você é batizado nas águas, você é batizado em línguas. É o duplo batismo, né, que eles acreditam. É o batismo com o Espírito Santo, que eles dizem o batismo com fogo, né? Você é batizado nas águas, e aí ao passo que você é batizado, é mergulhado, você recebe o Espírito Santo e você passa a falar em línguas, certo? Mas nós não vemos base bíblica para essa doutrina. Tá bom? Alguma dúvida? Vamos avançar aqui, tem bastante coisa aqui para a gente estudar. Olha o que diz o autor desse livro. Aí, dá para os irmãos enxergarem? Lá de trás. Vamos ler aí todos juntos. Em sua administração do Novo Testamento, o pacto da graça, da mesma forma, eu acho que aqui está mais claro, né? Está mais lúcido. A administração do Novo Testamento, ela abrange os filhos dos crentes, como a administração do Antigo Testamento também abrangia os filhos dos crentes. Perceba, a forma mudou, mas o princípio continua o mesmo. Tá certo? Com 8 dias, eles também não tinham fé, mas eram circuncidados. Eu não vou batizar meu filho porque ele não tem fé, mas lá também não tinha fé e era circuncidado. Parece piedoso não batizar o seu filho porque ele não tem fé, mas não é bíblico. Sim, isso. Mas essa seria a frase principal. Parece, passou, eita, estou vendo aí, colando, né? Parece piedoso, mas não é bíblico. É a mesma cena. Eu não quero congregar. Eu vou ser crente na minha casa. Eu vou ser crente de oração em casa. Eu vou estudar minha Bíblia em casa. Eu vou acompanhar os estudos. Vou acompanhar culto de igreja, pregações em casa. Eu vou buscar a Deus em casa. Parece piedoso, não parece? Mas é bíblico? Tá
certo? Parece piedoso, mas não é bíblico. Vamos lá. E o que os reformadores falaram ou pensaram sobre o batismo infantil? Agora a gente vai entrar na Idade Média. Lembra, começamos no Antigo Testamento, passamos no Novo Testamento, e agora vamos chegar à Idade Média, século XVI. O que os reformadores falaram sobre o batismo infantil? Será que os reformadores batizavam criança? A letra para mim está pequena aqui, eu estou sem retorno aí. É o de baixo aqui, o autor dessa frase aí. John Knox, pela foto ali, John Knox é conhecido o pai do presbiterianismo. O que é que John Knox falou sobre o batismo infantil? Dá para enxergar aí de trás? Dá não? Dá? Dá, pronto. Quem enxergar, leia aí para quem não enxerga. Vamos lá. Pronto. Anabatista, a palavra o artigo a, em grego significa contrário ou não. Batistas não é contrário à igreja batista, tá certo? É contrário àqueles que não batizam seus filhos, ok? Então, John Knox batizava crianças, sim ou não? Sim ou não? Sim, o pai do presbiterianismo, né? Vamos lá. Dá para ler? Acho que ficou melhor aí. Vamos lá. Os filhos pertencem a Cristo e são, portanto, vamos lá, vamos seguir. Mais um. O que é que diz aí? Assim como a circuncisão pela fé para os filhos de Israel, também o batismo é o sinal feito conosco. Vamos lá, vamos seguir. O que é que diz aí? Os filhos portanto, assim como foi dado a eles na circuncisão, não devemos negar o sinal às crianças. Pronto. Deixa eu afirmar uma coisa aqui. A igreja presbiteriana não batiza crianças. Pronto, o presbítero Zé Carlos já matou a charada, né? A igreja presbiteriana não batiza crianças. Nós batizamos filhos de crente. Tá bom? A gente vai ver o que é que diz o nosso documento de fé. Mas não é qualquer criança. Chegou na igreja um visitante. E esse visitante está visitando, então, para cá, dá aí água aí. Vamos batizar logo aqui. Não, a gente não faz isso. Nós batizamos filhos de crentes. Tá bom? E quando o crente compreende o significado da circuncisão e do batismo infantil. Tá bom? Então, os irmãos estão aqui, estão visitando, né, congregando aqui, fazendo discipulado. Não fique com medo a gente pegar seus filhos pequenos aqui e meter água nele. Não é assim não. Só se vocês quiserem, mas a gente... Gabriel. Não, a gente não tem apresentação de filho. É o batismo. Não. O pai tem que ser crente. Tem que fazer parte de uma comunidade verdadeiramente, genuinamente evangélica. Membro da igreja. É isso. Sim, isso. Sim. É. É isso. Aí Luan responde. Veio de lá. As igrejas congregacionais fora do país batizam crianças. Só no Brasil que não. Né? Mas nós entendemos, já abrindo a mente, né? Os reformadores batizavam crianças. Vamos lá, mais um. Eita, ficou pequeno, né?
Dá para ler aí? Luan, dá? Luan lê. Quem lê? Simples assim. Né? Vamos lá, seguir. Não sei se dá para dar um zoom aí na imagem. Oscarzinho, dá para dar um zoom na imagem? Sim. Os irmãos estão lá de trás, um pouquinho mais para frente aí para enxergar. Pronto. Dá aí para ver? Pronto. Vamos lá, o que é que diz aí? As crianças ao batismo. Bem simples. Simples, né? Tá claro aí. Por que batizamos os nossos filhos? Porque Deus ordenou. E obedece quem tem? Manda, obedece. Quem tem fé. Vamos lá, seguir aqui. Só não dá para passar agora. Pronto. Sim. Sim. Não, aí há a diferença, que é justamente o ponto de Martinho Lutero. Martinho Lutero ele não quis mudar a igreja. Percebeu? Martinho Lutero não queria deixar, por exemplo, o batismo infantil. Não, Martinho Lutero batizava crianças. O embate de Martinho Lutero com a igreja católica é em relação à soterologia, a doutrina da salvação. Né? E a igreja católica, já desse tempo, já afirmava que as crianças batizadas eram salvas, que era salvo pelo batismo. Se a criança não fosse batizada, era chamada de, olha aí, pagã, né? Ou seja, não salva, né? Mas aí Martinho Lutero compreendeu isso, passado o tempo, né? Estudando a carta de Paulo aos Romanos e depois o Novo Testamento que a gente tem estudado aqui. Bom, o que é que diz o nosso catecismo maior? Pergunta 166. A pergunta é de cima. A quem se deve administrar o batismo? Essa é a pergunta 166, catecismo maior. Qual é a resposta? O batismo. Enquanto não professar a fé em Cristo e a obediência a Ele, mas, ou apenas de um deles, que professam a fé em Cristo e obediência a Ele, estão e devem ser batizados. Por isso que eu disse, nós não batizamos crianças, batizamos filhos de crente. É o que diz o nosso catecismo maior. Tá bom? Vou passar aqui rapidinho. Aí vem as objeções. E agora a gente vai debater um pouco, tem uns 5 minutos para a gente debater. Pastor, o que é que diz Marcos 16? Vamos lá, abrir. Evangelho escrito por Marcos. Primeira objeção. O que é objeção? São aquelas pessoas que dizem, pastor, eu não batizo o meu filho por isso, isso e isso. Aí a gente vai ver a objeção e a gente vai ver a resposta. Marcos 16. Verso 15 ao 16. Marcos 16, 15 ao 16.
O que é que diz aí? Ide por todo mundo. Versículo 16. Até aqui, até aí. A Igreja Católica pega esse versículo 16 e diz, ó, tá vendo? Quem crê e for batizado será. Aí vem a afirmação afirmativa de que o batismo salva. Mas é isso que Jesus está dizendo? E aí vem a objeção dos pais crentes, que não batizam seus filhos. Pastor, nesse texto está escrito, quem crer e for batizado. Uma criança crê, e agora? Vocês batizam a criança e a criança não crê. Como é que vocês vão batizar? O que afirmam os reformadores? Pronto. Os reformadores dizem o seguinte, afirmamos que essa passagem não inclui os filhos. Eita, agora pegou. Como assim não inclui os filhos? Sim. Sim. É. Se ele não crer, ele não pode ser batizado. Né? Seria essa a interpretação? Não, quem não crê já está condenado. Agora, aí o irmão está começando a entender. Olha o que afirmavam os reformadores. Afirmamos que essa passagem, quem crê e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Essa passagem não inclui os filhos. Por que ela não inclui os filhos? Porque se incluísse os filhos, ou seja, eu não vou batizar meu filho porque ele não crer, então você está afirmando que o seu filho vai para onde? Para o inferno. Como assim? Uma criança que morre antes de ser batizada, vai para onde? Só Deus sabe. Mas isso, afirmamos que essa passagem não inclui os filhos, porque se assim incluir, teríamos que dizer que as crianças que morrer sem ter fé, vai? Isso. É a doutrina da aliança. Por isso que a gente precisa entender a doutrina da aliança. Por quê? Se eu não vou batizar meu filho porque ele não tem fé. Certo, mas o texto diz, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, uma criança que não tem fé, se ela morrer sem fé, ela vai ser condenada. Os irmãos entenderam? Por isso que a gente precisa entender a doutrina da aliança, o pacto da graça. Deus fez um pacto com Abraão e com toda a sua descendência. E a aliança, ou o selo, é justamente o batismo. É justamente o batismo. Mas vamos lá, mais uma objeção. Deu para entender aqui? Sim ou não? Alguma dúvida? Pastor, não entendi. Explique de novo. Não? Vamos lá para o texto. Quem crer e for batizado, será salvo. Ponto. Até aqui. Eu não batizo meu filho, porque ele não crê, não tem fé. Então você está dizendo que o seu filho, se morrer sem o batismo, ele vai para o inferno. Porque você só batiza se tiver fé. Seu filho tem fé? O menorzinho? Ele sabe o que é fé? Certamente que não. Tito tem fé? Tito já levantou ali. Espera aí, pastor, eu vou aí explicar. Lá vem. Lá vem ele. Eu vou aí, pastor, espera aí. Vamos lá, Valber, chega. Ó. Tito tem fé, irmãos?
Então, se você diz que você não batiza o seu filho porque ele não tem fé, você está dizendo que se o seu filho morrer, ele vai para o inferno. Ele vai para o inferno. Porque pela graça sois mediante, se não tem fé, não é salvo. Se você diz que esse texto se refere à criança, eu não batizo meu filho porque ele não tem fé, certo? Mas aí você está dizendo que ele vai para o inferno, mesmo sendo criança, porque ainda não foi gerado no coração dele fé. Deu para entender agora? O evangelismo. O contexto é da igreja primitiva, que estava começando os seus primeiros passos. E aí percebe, é porque a gente não tem tempo, já é 9 horas. Se a gente andar pelo livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 16, Lídia e toda a sua casa foi batizada. Se eu dissesse aqui nessa noite, Pedro e toda a sua casa foi batizado. Quem é a casa de Pedro? Quem é Pedro? Diga aí, nome por nome. Certo? Deu para entender agora? Por isso que a gente não tem tempo, mas Atos dos Apóstolos fala muito sobre isso. Um meio de salvação. Não é. Mas se afirmar que eu não batizo porque meu filho não tem fé, você está dizendo que é. Isso. Isso, dos pais. Final. Não foi batizado. Isso. Vamos lá, outra objeção ao batismo infantil. Não tem nenhum exemplo do Novo Testamento de criança sendo batizada. Pronto. Qual o texto, pastor, que fala, qual o versículo que diz, e Paulo batizou fulano e tal que tinha 8 dias de vida? Hã? Essa é a segunda objeção. Eu não batizo criança porque não tem nenhum versículo dizendo que é para batizar criança. Qual apóstolo batizou criança? E diga o nome da criança. Mas vamos lá, responder, né? Mas também não tem nenhum lugar no Novo Testamento dizendo que os filhos devem ser batizados com 12 anos de idade. Augusto Nicodemos diz o seguinte: o silêncio, nesse ponto, o silêncio do Novo Testamento, ele é fundamental para embasar a doutrina do batismo infantil. Por quê? Porque os apóstolos já faziam a circuncisão nas crianças. Se eles faziam a circuncisão e o batismo é a substituição da circuncisão, logo eles não precisavam dizer batize sua criança, porque eles já faziam isso antes. O contrário é que deveria ser verídico, se os apóstolos escrevessem veridicamente e dissessem, não batize criança. Por quê? Porque a circuncisão é da antiga aliança e o batismo é da nova aliança. Se eles tivessem dito isso, aí sim, nós teríamos alguém falando. Mas o silêncio é uma aprovação dizendo, os apóstolos faziam isso. E não precisavam dizer para batizar criança, porque eles já batizavam. Valber. Sim. Isso. Isso. Isso, eu ia falar isso agora. Isso. E aí, se já vem ocorrendo a circuncisão com crianças a partir de 8 anos, e aí o texto diz que a circuncisão passou a ser o batismo, então, mais uma vez, o princípio continua, é a forma que muda. Se antes fazia com crianças, então agora continua fazendo com crianças. A não ser que houvesse uma outra ordem apostólica que dissesse, não batizem crianças.
Assim como não tem um texto específico dizendo batizem crianças, também não tem um texto específico dizendo batizem adolescentes com 12 anos de idade. Não é isso que fazem os anabatistas? Eu não vou batizar meu filho, não. Eu vou deixar ele chegar à idade de 12 anos e aí ele vai escolher se ele quer ou não ser batizado. Aonde é que está isso na Bíblia também? Que a criança com 12 anos pode escolher se será ou não batizado. Também não tem. Então, mais uma vez, o que vinha acontecendo na circuncisão passou a ser feito no batismo. O princípio continua, o que muda é a forma. Tá bom? Deixa eu ver aqui se é... Tem mais algum aí? Aqui não passa não. Terminou? É o outro. Estava tão bom. Deu? Sim. Sim. Isso. Que é justamente a pergunta de número 166 do Catecismo Maior. A quem deve ser administrado o batismo? Não deve ser administrado a filhos de não crentes, mas a filhos de crentes, ou se pelo menos um deles professar a fé em Cristo Jesus. Certo? E mais uma vez, para a gente encerrar, o batismo não salva. O batismo é um selo da aliança de Deus com o pai, ou com os pais, e com seus filhos. Atos capítulo 2, eu acho que eu tinha colocado aí, acho que passou batido, mas abra lá, Atos capítulo 2, e a gente encerra. Atos capítulo 2. Versículo 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu sobre toda a carne. Toda a carne adulta? Está escrito aí? Os vossos filhos. Os vossos filhos adultos. Não? Os vossos filhos com 12 anos. Não? Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens e sonharão os vossos velhos. Para quem é a promessa? Para vocês, para os vossos filhos, filhas, jovens e idosos. Ou seja, para toda a igreja. Por isso, meus irmãos, nós batizamos crianças. Mas, pastor, a igreja católica batiza. É porque a igreja católica, ela no princípio, ela entendeu isso que a gente está estudando hoje. Só que depois, desandou o negócio. E aí acreditou na igreja católica que a salvação salva. Mas ela não salva. Ela é um selo. Assim como a ceia não salva, é um selo, é uma administração do sacramento, o batismo também é um sacramento. E esse sacramento deve ser ministrado sobre os pais e sobre os seus filhos. Dúvida, irmãos? Não? Vamos ficar de pé. Vamos orar. A notinha de rodapé. O culto na igreja reformada, ela era realizado com o púlpito no centro. Do lado direito tinha a mesa da ceia,
que é diferente dessa mesa nossa. Não tinha esse arranjo em cima, não. Certo? Os reformadores não colocavam nada em cima da mesa, deixava sem arranjo nenhum, porque os reformadores acreditavam que é a mesa do Senhor e não a mesa do enfeite. Do lado direito a mesa e do lado esquerdo a pia batismal. A palavra no centro e os sacramentos, que apontavam para Cristo Jesus. Batizava criança e batizava adulto. E assim nós encerramos a nossa série de estudos sobre a teologia da aliança. Certo? Vamos orar? Feche seus olhos. Pedir ao presbítero Cícero nos elevar em oração, orando pelos nossos filhos. Mais uma vez, não é? E você que é pai, você que é mãe, ore pelos seus filhos. Filhos de fé, filhos de coração e filhos de sangue, para que o Senhor nos abençoe as nossas famílias. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo repousem, ó Pai, sobre o teu povo que aqui se reúne nessa noite, bem como também se encontra espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Salve seu irmão, com a paz do Senhor, bom retorno.